Narcisista também usa o isolamento, né? É tão interessante que a palavra de Deus diz que Deus nos fez para viver em relacionamentos com Ele e com os outros. Sim, sim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, as coisas acontecem nos relacionamentos. E o narcisista, ele anula isso, né? Porque ele isola. Ele começa a falar mal dos outros para aquela pessoa, ele começa a jogar ela contra a família, contra os amigos. Eu tratei de uma moça que ela ficou casada há 30 anos, e aí depois do tratamento ela descobriu o que ela estava vivendo, e foi aí que ela voltou a se relacionar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos. 30 anos? Depois de 30 anos. Meu Deus. Ela era completamente isolada, vivia numa ilha. Que é isso, né? gente? E tem pessoas que não conseguem sair, né? Que não procuram ajuda, aí elas não saem. Mas ela, graças a Deus, conseguiu sair. Então, por que o narcisista isola uma pessoa? Ele isola, primeiro, porque para o narcisista, aquela outra pessoa é o objeto dela. Ele conquistou aquele objeto para estar ali validando ela. Então, aquela pessoa não pode dar atenção para outra. Ela não pode se dividir com outros relacionamentos. Ela está ali em função de fazer a vontade dele. Um outro motivo é que ele precisa isolar para que essa pessoa não acorde. Para que ela não fale o que está acontecendo na vida dela, para que ela não conte o que está acontecendo com ninguém. E aí, essa pessoa só vai, essa vítima, que a gente chama de sobrevivente, ao invés de vítima, essa pessoa só vai ouvir o que vier dele. Ela não vai ter informação nenhuma de fora para contradizer a dele. E uma coisa que o narcisista odeia é ser exposto. Então, ele impede você de se relacionar também para que ele não seja exposto. Olha isso. E tem uma coisa bíblica também que ele nega, né? É que a palavra de Deus diz que é abominação para o Senhor 2 pesos de 2 medidas. Né? E o narcisista, ele usa 2 pesos e 2 medidas. Ele pode ter rede social, ele pode ter acesso a todas as ex-namoradas, a mulher nem rede social pode ter. Meu Deus. Ou vice-versa. Né? Então, ele tira da outra pessoa, mas ele tem direito de ter. O outro não pode, mas ele pode. Outra estratégia é a triangulação. A triangulação é uma estratégia que o narcisista adora. É quando ele traz outras pessoas para dentro do relacionamento, mesmo que seja só na ideia. Então, ele vai comparar, se for um homem narcisista, ele vai comparar a esposa, por exemplo, com uma ex-namorada dele. Ah, mas fulana fazia isso. Se você fosse igual fulana, entendeu? Ele vai trazendo a ideia de uma outra pessoa para dentro do relacionamento, para gerar competição, para fazer com que aquela pessoa queira, se sinta insegura de perder o relacionamento e queira se esforçar para ser melhor, para ser mais, para fazer mais, certo? Então ele vai tornando aquela pessoa insegura comparando com outras. Meu Deus. E ele traz outra pessoa também, assim, uma outra forma de triangulação é quando acontece muito, o marido, por exemplo, falar com a esposa assim, bem que a sua mãe falou que você era orgulhosa, bem que a sua mãe disse, bem que a sua irmã falou que você tinha esse e esse comportamento. Aí, pastor, se aquela pessoa já está tratada e ela pega o telefone, minha mãe falou isso, espera um pouquinho, deixa eu falar com ela, e pega o telefone e ele se desespera. Porque ninguém falou nada. É na mente dele. Ele constrói as mentiras, entendeu? Que isso? Para fazer com que aquela pessoa pense que ela está errada e fazer com que ela pense que ninguém acredita nela. Então tá todo mundo falando mal dela. Aí ela começa ela mesmo se isolar, né? Então isso é a triangulação. É trazer outras pessoas de fora para dentro daquela situação para gerar culpa, insegurança, a necessidade de ser melhor. Né? Meu Deus, é sempre o mal para outra pessoa. É sempre para diminuir, sempre. Que coisa. É sempre pela falta de empatia, né? Porque a gente, quando vê assim, poxa, quando a gente vai diminuir alguém, né? Pô, me perdoe, não é nada disso, tal, mas o outro, não, aquilo ali para ele gera prazer.
Exatamente. Meu E é a necessidade de diminuir para ele se sentir alguém, né? Porque ele só consegue se sentir importante se o outro não for ninguém. Olha isso. Entendeu? Não consegue estar com uma outra pessoa que seja igual. Então o narcisista tem que ser o melhor, né? O superior, aquele que pode tudo. Por isso que ele é invejoso, por isso que ele é competitivo, por isso que você não pode compartilhar nada com o narcisista, porque ele vai, né, achar que você tem alguma coisa a mais do que ele, isso vai incomodar profundamente. Esse comportamento, ele é coletivo ou ele é individual? Isso que a gente está falando aqui. Como assim? Para todo mundo ele age assim, com todo mundo? Com todo mundo num grupo, ou isso é com uma pessoa específica? Por causa aqui do marido narcisista, Certo. ele diminui a mulher, ou no coletivo, todo mundo para ele é inferior, só ele que é o bambamã. Ele sempre se sente superior em relação a todo mundo, mas ele não vai usar essas manipulações com todo mundo, certo? Ele escolhe uma sobrevivente. Ele escolhe uma pessoa, porque ele vai depositar toda essa carga negativa dele. Com as outras pessoas, ele tem que agir diferente, senão ele perde todo mundo lá fora. Ele não tem controle de todas as pessoas lá fora. Ele tem controle daquela pessoa que está ali dentro, no relacionamento com ele. Certo? Perfeito. Então, se ele age de uma maneira ruim, de uma maneira negativa, prejudicial, com pessoas que ele não tem o controle, ele perde aquelas amizades. Então, ele procura ter um perfil diferente na igreja, por exemplo, com os amigos, no trabalho, certo? Não quer dizer que ele não vai ser narcisista lá dentro, mas ele pode ter uma ou outra pessoa lá que ele faça isso. Narcisista no trabalho, por exemplo, ele está sempre puxando o tapete do outro, está sempre armando uma situação para aquele funcionário que ele pensa que pode sobressair em relação a ele está sempre armando alguma situação para aquela pessoa cair, para desmoralizar aquela outra pessoa, para que ele não seja rebaixado, para que ele seja sempre o superior. Então, existe o narcisista. Tem pessoas que falam assim, tem narcisista em todo lugar? Tem pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E essas pessoas estão em todos os lugares. É verdade. Então, tem médico que são narcisistas, tem psicólogos, tem líderes, tem patrão, tem empregado, entendeu? Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem filho. São seres humanos, são pessoas que têm esse transtorno. Né? E uma outra coisa que é muito comum, pastor, na questão da estratégia, é o gaslight, né? Que é a confusão mental. Isso é sério. A confusão mental é uma estratégia do narcisista de enlouquecer a outra pessoa, de tirar do outro a capacidade de acreditar em si mesma. Então, ele faz um jogo para fazer com que você duvide da sua própria sanidade, para que você duvide da sua própria percepção. Então, faz